Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver mais uma aula. Hoje é combinatória. Na aula de hoje, nós faremos os exemplos que estão no caderno que vocês receberam, tá? Então, copiem esses exemplos no caderno e, quando voltar à aula, posso dar visto e contar como nota também. Depois de fazer esses exemplos, vou enviar os exercícios para que vocês me entreguem, passo o link e vocês enviam normalmente como que a gente já está fazendo. Ok, pessoal? Resolução de exemplos de análise combinatória. Aqui ele tem os exercícios. 3 cidades A, B e C são ligadas pelas estradas 1, 2 e 3, de A para B. E de B para C tem as estradas P e Q. Letra A. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C? Veja bem, da cidade A até a cidade B, eu tenho 3 estradas. Estrada 1, estrada 2, estrada 3. Da cidade B para a cidade C, eu vou ter duas estradas, P e Q. O que vai me interessar é a possibilidade. Quantas estradas possíveis ele consegue de A para B? Então, eu tenho 3 aqui. E de B para C, 2. Isso significa que eu só multiplicar 2 vezes 3 e eu vou ter a resposta. 6 maneiras diferentes. Tá? Então, prestem bem atenção, porque esse aqui é um exemplo muito simples. Mas com ele eu vou conseguir fazer toda a teoria dos demais exercícios. Tá? O princípio fundamental da contagem, que é o que a gente está vendo, ele manda sempre multiplicar as possibilidades. Ok? Então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 3 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui. Eu sempre vou contar as quantidades de possibilidades para cada caso e multiplicar. Quase todo o princípio vai vir por aí, tá? Letra B. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar à cidade A passando pela cidade B? Então, vamos lá. De A até para B, nós sabemos, tem 1, 2, 3 caminhos. Da cidade B até a cidade C, nós temos 2 caminhos. Tá? Agora, voltando de C para B, eu também tenho 2 caminhos. Posso utilizar qualquer um deles. De B voltando para A, eu tenho 1, 2, 3 caminhos novamente. E aí eu vi todas as possibilidades de caminho que eu tenho. E aí o princípio fundamental da contagem, eu multiplico as possibilidades e vou obter a resposta. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36 maneiras diferentes de ir de A até C, voltando, tá? Como pede o exercício. Letra C. De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar para a cidade A sem repetir a estrada? Então, vamos lá, no mesmo esquema. De A para B, eu sei que eu tenho 3 caminhos. De B para C, eu tenho 2 caminhos. Tá? Agora, eu preciso voltar de C para B, mas só que eu não posso repetir o caminho do qual eu vim. Então, eu vou escolher um caminho e vou cancelar. Ó. Aqui eu cancelei esse. Tá? Não importa qual é o caminho, mas a quantidade que vai sobrar aqui na hora de eu fazer a contagem. Então, voltando de C para B, eu vou ter apenas um caminho. Voltando de B para A, eu vou ter 2 caminhos. E aí eu já vi a possibilidade de cada um. Então, multiplicando, eu vou ter 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. 12 caminhos diferentes. Ok? Próximo exercício, 2. Considere uma sequência numérica formada pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode-se formar quantos números? Letra A, de 4 algarismos. O que significa 4
algarismos, como pede o exercício? Significa que eu tenho unidade, dezena, centena e milhar. São esses 4 algarismos, 4 dígitos, um número de 4 dígitos. Tá? Então, aqui eu vou contar quantas possibilidades de números que podem ocupar essa casa. Então, vou ver aqui. Essa é a lista dos números que me foi dado no exercício. Todos eles podem ocupar aqui? Quase todos, exceto um, o zero. O zero não vai poder ocupar essa primeira casa. Por exemplo, se ele ocupar aqui, ó, vamos pegar um número, 0, 200. Se eu tenho o número 0, 200, ele não será um número de 4 algarismos. Vai formar o número 200 e 200 tem 3 algarismos. Então, o 0 eu não posso contar ele aqui. Aqui, quais os números que têm a possibilidade de ocorrer aqui, na casa do milhar? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ok? E aqui, na casa das centenas? Na casa das centenas, não há problema do zero entrar aqui. Então, eu posso ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E aqui é a mesma coisa, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também, os mesmos números, de 0 a 7. Agora, eu vou contar quantos números eu tenho aqui. De 1 a 7, eu tenho 7 possibilidades. Aqui eu tenho 7 possibilidades, mais o 0, 8. E a mesma coisa aqui, 8 e 8. Contei as possibilidades, agora o princípio fundamental manda eu multiplicar essas possibilidades. Multiplicando eu tenho 7 vezes 8 vezes 8, aqui ó, vai dar 8 elevado ao cubo, 7 vezes 8 elevado ao cubo, vai dar 3.584. Ok? Letra B. Números de 4 algarismos distintos. A diferença da letra A está aqui nessa palavra, distinto. Então, eu vou ter números de 4 algarismos, tá? O que quer dizer distinto? Distinto quer dizer que o número que ocupar essa casa ele não poderá se repetir. O algarismo, melhor dizendo, tá? O algarismo que ocupar essa casa não poderá repetir. Ou seja, os algarismos que ocuparam aqui tem que ser um diferente do outro. Não poderão se repetir, tá? Nessa primeira casa do milhar, como nós vimos, vai ficar igual a letra A. O zero não vai ocupar aqui, né? Nós já sabemos. Tá? Então, eu vou ter a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, eu vou escolher um número para ocupar esse lugar. Por exemplo, vou escolher o número 1. Se o número 1 ocupar aqui essa casa, ele não poderá aparecer em nenhuma dessas casas. Tá? Então, o número 1 não poderá contar na lista dos números que poderão ocupar a casa das centenas. E o zero? O zero pode. Então, eu posso ocupar o 0, 2, 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Ah, professor, pode ser outro número? Não tem problema, você pode escolher qualquer número. Mas se eu escolhesse, por exemplo, o número 4 para ocupar o lugar do 1 aqui, na hora de formar essa lista, eu teria que cancelar o número 4, que ele não poderá se repetir, e no lugar do número 4 ia entrar o número 1. A quantidade de possibilidades não iria se alterar. E o que me interessa é essa quantidade, tá? Então, continuando aqui. Aí, eu vou ter também que escolher um número, um algarismo para ocupar essa casa. Escolher o 0. Se o 0 ocupar aqui, ele não poderá repetir nessas outras duas. Então, aqui eu vou poder quem? 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E aí eu também vou escolher mais um número para ocupar aqui, o 2. E aí ele não poderá constar na lista dos números possíveis para ocupar essa casa. Vou ocupar o 3, 4, 5, 6 e o 7. E agora eu vou contar as possibilidades de número que eu tenho para cada casa. Então, aqui eu tenho do 1 ao 7, eu tenho 7. Ó, excluí o 1 também, vou ter 7. Tirei mais um 6 e 5. O princípio fundamental da contagem pede para que a gente multiplique as possibilidades. 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu vou ter um valor total de 1.470. Ok?
Pessoal, se estiver difícil, tiver algum problema, mandem lá no WhatsApp, façam as perguntas, eu tiro dúvida, não tem problema. Lembrando, meu horário de tirar dúvida é sempre o período da tarde, tá? Continuando, letra C. Com esses números, eu quero números de 3 algarismos distintos. Dessa vez, eu vou querer unidade, dezena e centena. E eu vou querer números ímpares de 3 algarismos distintos. Se é ímpar, o número que termina aqui na unidade só pode ser número ímpar, tá? Então, eu vou começar por aqui. Aqui só pode ocupar o 1, o 3, o 5 e o 7, que são todos números ímpares. Se um deles ocupar, eu sei que o número final vai ser ímpar, tá? Aqui eu tenho um pequeno problema, que ó, vou escolher o número 1, antes de mais nada, e aqui, ó, o 0. O 0, se eu escolher o 0 aqui, eu vou ter, cancelando o 0 e o 1, que já ocuparam aqui, eu quero números distintos, vou ter o 2, né? 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Agora, se eu não escolher o 0, que é o outro caso, ou não escolher o 0, o que vai acontecer? Ó, mesmo caso aqui, tá? Se eu não escolher o 0, eu posso escolher qualquer um desses dois números. E aí a quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com o 0 eu tenho uma quantidade, sem o 0 eu tenho outra quantidade. E isso vai causar problemas. Se eu ponho um 0 na possibilidade, eu tenho um jeito. Se eu não ponho 0, eu vou ter outro jeito. Como eu vou fazer isso? Primeiramente, vou calcular quando ocorre número de 3 algarismos, só que esse algarismo da dezena vai ser o 0. Então, eu vou ter uma possibilidade aqui, só o 0. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E aqui eu vou ter uma só com o 0. E aqui 1, 2, 3, 4 possibilidades. Ok? Aí eu vou multiplicar as possibilidades. 6 vezes 1, 6, vezes 4, 24. E aqui? Aqui eu vou contar todas as possibilidades de números que podem acontecer sem o 0. E aí, no final, eu junto tudo e dá o problema. Acaba o problema. Tá? Então, aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Segunda casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4. Multiplicando tudo pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 120. Então, é ou 0 ou números que não tem 0. Toda vez que aparecer a palavra ou, aqui eu vou somar os valores, tá? 24 mais 120 vai dar 144. 144 é a resposta final. Ok? Deixa eu voltar aqui o número, desamassar minha folha, voltar. 144, ok? Então, qualquer dúvida, mandem pergunta lá. Esses aqui, vocês peguem esses exemplos, copiem no caderno que foi dado para vocês, porque depois eu até considero como visto voltando às aulas. Tá bom? Então, pessoal, até mais, se cuidem aí, tá? E vou passar também exercícios para vocês me entregarem, daquele mesmo formato. Eu passo o link, vocês respondem e enviam para mim, tá? Dessa maneira aí como que eu expliquei, ok? Tchau.